Oi, galerinha. Boa noite para vocês, ok? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente aqui, né, tentando fazer essas videoaulas para a gente se aproximar de vocês, para a gente estar sempre mantendo contato. Eu com experiências que eu nunca tinha mexido com isso, estou aprendendo, certo? Mas espero que vocês entendam. A nossa videoaula hoje vai ser sobre o sistema nervoso. Vocês viram que no meu Bernoulli, né, tem dois vídeos super legais, né, de sistema nervoso. Daqui a pouco eles vão lançar os outros. Hoje eu vou dar então o quê? A visão geral do sistema nervoso para a gente poder fazer os exercícios, ok? Um beijo, galera! Bom, moçada, então o tema da nossa aula de hoje, da nossa aula improvisada, né, é sistema nervoso, certo? Diferente do que todo mundo pensa, o sistema nervoso não é o mais importante do organismo. A gente tem que lembrar, então, que o nosso organismo é formado por um conjunto de sistemas que trabalham, né, integradamente. Ou seja, ninguém vive sem sistema nervoso, sem sistema digestório, sem sistema respiratório, sem sistema excretor, sem sistema endócrino. Então, na verdade, moçada, todos os sistemas têm a sua função e a sua importância dentro do nosso organismo, certo? A nossa videoaula, então, hoje vai ser uma visão geral do sistema nervoso, ok? Bem, o sistema nervoso, ele tem como principal função controlar e integrar os demais sistemas junto com o sistema endócrino. Então, quais são as principais funções, então? Controlar e integrar os demais sistemas juntamente com o sistema endócrino. Qual que é a diferença do sistema nervoso com o sistema endócrino? O sistema nervoso, gente, ele tem ação extremamente rápida. Os impulsos nervosos são transmitidos em milésimos de segundo, né? Já o sistema endócrino, que é a matéria das nossas próximas aulas, até a glândula, então, produzir o hormônio, lançar o hormônio na corrente sanguínea, esse hormônio, então, atingir o órgão-alvo, né? Tecido-alvo ou célula-alvo, vai demorar algumas horas ou até dias. Então, a principal diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino é que o sistema nervoso tem ação extremamente rápida e o sistema endócrino tem ação lenta, ok? Bem, a gente sabe que o sistema nervoso é constituído por células chamadas neurônios. Os neurônios são as principais células do sistema nervoso. Eu não posso esquecer também que a gente tem, olha que interessante, as células da glia, também chamada de células da neuróglia ou células gliais, os oligodendrócitos, certo? Essas células, um exemplo, né? Essas células, então, da glia, células da neuróglia, vão nutrir e sustentar os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, ok? Aí eu coloquei aqui um esquema de um neurônio. É lógico que existem vários tipos e morfologias de neurônio. Esse aqui é um exemplo didático. O neurônio, ele é formado, então, aqui está o corpo celular, né? Aonde está o núcleo e todas as organelas, porque o neurônio é uma célula. Aqui estão os dendritos e aqui eu tenho o axônio e os terminais axônios, certo? O que acontece? Olha que interessante isso aqui, moçada. Tem neurônio que ele é microscópico, mas tem neurônio no nosso corpo que pode atingir até 1 metro de comprimento, certo? Esses neurônios têm várias morfologias diferentes. Bem, a gente recobrindo o axônio, existem neurônios que têm uma bainha, chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela vai então proteger o axônio e vai fazer com que a transmissão do impulso nervoso seja mais rápida, ok? Dendritos, corpo celular, axônio, terminações do axônio, ok? Bem, agora a gente vai falar da bainha de mielina.
A bainha de mielina, ela reveste, então, a fibra nervosa, ela reveste o axônio. Essa bainha de mielina, ela é interrompida e forma, então, o nódulo de Ranvier, certo? Olha que interessante isso aqui. A bainha de mielina aumenta a velocidade do impulso nervoso. No nosso corpo, a gente tem neurônios mielinizados e neurônios amielinizados. A bainha de mielina não é contínua, ela apresenta intervalos, regulados, então, formando quem? Os nódulos de Ranvier, ok? A bainha de mielina está presente somente nos vertebrados. Então, olha esse esquema aqui, então. A bainha de mielina, então, ela aumenta a velocidade da transmissão do impulso nervoso. A gente tem que lembrar que mielina, né, é uma substância lipídica, é um lipídio. Nós temos que lembrar também que a bainha de mielina funciona como se fosse a capa de um fio desse da nossa casa, de cobre. Então, qual é a função da bainha de mielina? Proteger o axônio e tornar a transmissão do impulso nervoso mais rápida, ok? Ela é interrompida, então, formando os nódulos de Ranvier, ok? Coloquei aqui, né, que a bainha de mielina e a velocidade de propagação do impulso nervoso. Na figura 1, então, está mostrando, então, certo? Um neurônio mielinizado. Olha a transmissão do impulso nervoso, olha o canguru rapidinho aqui, certo? E aqui na figura 2, está mostrando, então, uma pessoa que tem uma doença chamada de esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença causada com a perda da bainha de mielina. Então, quer dizer que a condução do impulso nervoso não vai ficar mais lenta? Toda vez que eu ouço falar de bainha de mielina, eu lembro de um filme muito famoso que vocês já devem ter visto, chamado O Óleo de Lorenzo. O Óleo de Lorenzo é uma história verídica, né? Que conta a história de um menino que tinha uma doença chamada de adrenoleucodistrofia, e essa doença também promovia, então, o quê? A perda da bainha de mielina. E o óleo de Lorenzo, que foi descoberto então pela família dele, ele impedia então essa degeneração da bainha de mielina. Nesse tempo então agora, né, de Covid-19, dá uma olhada nesse filme, quem não assistiu, é um filme antigo, mas é um filme lindo, chama O Óleo de Lorenzo, ok? Então a gente viu a constituição e a importância da bainha de mielina, ok? Bem, o sistema nervoso, então, ele é formado por neurônios. As principais células são os neurônios. O conjunto de neurônios formam os nervos. Olha que interessante. A gente tem dois tipos de nervos. Os nervos cranianos, né, que são aqueles que partem do encéfalo, que são 12 pares, e os nervos raquidianos ou medulares ou espinhais, que são 31 pares. Lembrar que esses nervos estão aos pares, porque, né, nós apresentamos simetria bilateral, ok? 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos, então, raquidianos. Bem, agora a gente vai lembrar da matéria do primeiro ano, transmissão do impulso nervoso. Como que o impulso nervoso, então, vai passar de um neurônio para o outro? O impulso nervoso é provocado por mudanças físicas e mudanças elétricas nas células nervosas, que são os neurônios. O principal acontecimento para a ocorrência de um impulso nervoso é a alteração das cargas elétricas dos neurônios, provocadas por neurotransmissores. Então, o que são os neurotransmissores? Exemplo de neurotransmissor. A gente tem, por exemplo, adrenalina, a gente tem o GABA, a gente tem a acetilcolina. Esses neurotransmissores, então, vão levar o impulso nervoso, vão transmitir o impulso nervoso de um neurônio para outro. Aí eu coloquei aqui, né? Neurotransmissores são substâncias químicas
que geram, né, que promovem a transmissão do impulso nervoso. Exemplo, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, o GABA, ok? Muito, muito importante isso aqui. A transmissão do impulso nervoso segue o seguinte caminho. Ele entra pelos dendritos, percorre o corpo celular e sai pelo axônio. Questão que cai muito, muito, muito. Eu vou voltar aqui no desenho para vocês lembrarem então. Qual vai ser então a direção da transmissão do impulso nervoso? O impulso nervoso entra pelos dendritos, percorre o corpo celular e sai pelo axônio, entra pelos dendritos, percorre o corpo celular e sai pelo axônio, ok? Isso é bem importante. Bem, vamos lembrar então da bomba de sódio e potássio. Isso aqui é tão bacana. O que acontece? Nós sabemos que o neurônio em repouso, ele é negativo dentro no meio intracelular e positivo fora. E a gente sabe então que esse potencial elétrico é mantido pela bomba de sódio e potássio, não é verdade? A bomba de sódio e potássio não é um tipo de transporte ativo que gasta energia? Então, o que acontece? Sem ATP, vai então cessar essa bomba de sódio e potássio, vai igualar as cargas elétricas no meio intracelular e no meio extracelular, e não vai acontecer a transmissão do impulso nervoso. Já vi várias questões, então, falando de respiração celular. Quando a respiração celular é interrompida, ocorre, né? Deixa de ser produzido o ATP e a gente sabe que a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. Se é um tipo de transporte ativo, ele ocorre contra o gradiente de concentração e com gasto de energia, com gasto de ATP. Lembraram? Aí eu coloquei aqui para que vocês se lembrem, né, da bomba de sódio e potássio. O neurônio em repouso, o que vai acontecer? Ele não é negativo dentro e positivo fora? Como que vai acontecer isso se o sódio e o potássio são cátions, né? São íons positivos. Olha que interessante isso aqui. Vão sair sempre na proporção de 3 sódios e entrar 2 potássios. Então, saem 3 sódios, olha que interessante isso aqui, e entram 2 potássios. Então, quer dizer que o saldo interno vai ficar sempre negativo. Por isso que o neurônio em repouso, ele é negativo dentro e positivo fora, mesmo o sódio e o potássio sendo íon positivos, sendo cátions. Quando a gente tem um neurônio excitado, aquele neurônio então que foi despolarizado, né? Vai haver uma inversão das cargas elétricas. Vai ficar então o quê? Vai ficar positivo dentro do neurônio e negativo fora? Sempre nessa proporção de 3 sódios para 2 potássios, ok? Bem, como que é a divisão desse sistema nervoso, então? O sistema nervoso, ele está dividido aqui em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, ok? Que a gente vai falar nos próximos slides. O sistema nervoso central, que a gente chama ele de SNC, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, também chamada de medula espinal. Moçada, isso aqui é muito lindo. O encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. Porque geralmente quando a gente pergunta, o que está dentro, né, da nossa cabeça, da nossa caixa craniana, a gente fala que é só o cérebro, mas está errado. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. Isso aqui tem que saber. Então, o sistema nervoso central, o SNC, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, ok? O sistema nervoso periférico, que a gente chama de SNP, ele é formado pelos nervos cranianos, né, que a gente havia falado,
que são 12 pares, e pelos nervos espinhais, pelos nervos raquianos ou raquidianos, que são 31 pares, ok? Bem, com certeza esse esquema, eu tenho que saber esse esquema de qualquer forma. Olha que interessante aqui. O cérebro, né? Que ele é dividido então em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico, que ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, e o cerebelo, ok? Isso aqui tem que saber. Cérebro, subdividido em telencéfalo e diencéfalo, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo, então, ok? Aí eu coloquei aqui, né, mostrando então a proteção do encéfalo. Olha que interessante isso aqui. O encéfalo, ele é protegido então por osso. Quais são os ossos? São os ossos que formam a caixa craniana, certo? Igual a gente tem, por exemplo, os pulmões e o coração. Os pulmões e o coração não são protegidos pela caixa torácica, a caixa craniana, né? Formada pelo frontal, pelos temporais, pelos parietais, pelo osso occipital, ela vai proteger o encéfalo, certo? Além desses ossos, a gente tem as meninges, que são membranas que recobrem então o encéfalo, que a gente vai ter três meninges então, a mais externa, que é a dura mater, a intermediária, que é a aracnoide, que tem esse nome, porque na verdade ela é toda, né? Ela é toda subdividida, parecendo uma teia de aranha, e a pia mater, que é a mais interna. Então quer dizer que a doença chamada de meningite não é uma inflamação nas meninges? Dura mater, aracnoide, pia mater, ok? Olha aqui a aracnoide aqui, olha, que eu havia comentado com vocês, ok? Bem, então aqui mais uma vez o esquema mostrando então o encéfalo, certo? Mostrando aqui o telencéfalo, ó, o diencéfalo. Aqui, né, a gente vai estudar em sistema endócrino, a gente vai estudar a hipófise, certo? Mostrando aqui a ponte, certo? Olha aqui que interessante. O bulbo e o cerebelo. Tem que saber, então, o cerebelo, a ponte, certo? O telencéfalo, o diencéfalo e aqui mostrando, certo, o bulbo. Combinado? E aqui a medula espinhal ou medula espinal. Então, olha que interessante isso aqui. O encéfalo é protegido por quem? Quais são as proteções, então, do encéfalo? A caixa craniana, que é o osso, as meninges, né? Pia mater, dura mater e aracnoide, e o líquido ou líquor, líquido cefalorraquidiano, esse líquido que vai proteger, então, o encéfalo e a medula contra choques mecânicos. A gente pode comparar o líquido cefalorraquidiano com o líquido amniótico, não é? Que vai envolver o feto durante a gestação, que protege o embrião contra choques mecânicos, ok? A medula espinhal ou medula espinal, que é protegida pela coluna vertebral. Muito bem. Bem tranquilo, né? Bem, a gente sabe que o cérebro, chamado de telencéfalo, que ele é dividido em dois hemisférios, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo, separado pelo corpo caloso, então, ele é formado por várias, então, fissuras, né? Ele tem várias funções. Mas o que eu quero dizer agora aqui é que o cérebro, a massa cinzenta é externa e a massa branca é interna, que é o contrário da medula espinhal ou medula espinal. Mas, Fernanda, o que é massa cinzenta e massa branca? Gente, é neurônio. Massa cinzenta são os corpos celulares de neurônios e massa branca são os axônios de neurônio. Então, eu tenho que lembrar que no cérebro a massa cinzenta é externa e a massa branca é interna.
ao contrário da medula espinhal, que a massa branca é externa e a massa cinzenta é interna? Bem, o cérebro exerce várias funções. Ainda tem que se estudar muito o cérebro, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de sentido, dos 5 sentidos, né? Visão, audição, gustação, paladar e olfação, na verdade, hoje a gente sabe o que acontece? Que a neurociência estuda até o 6º sentido, que é a premonição, né? Principalmente em parturientes e mães. Então, eu coloquei aqui como algumas funções do cérebro: controle dos movimentos, memória, controle dos sentidos, né? Inteligência e emoções. Mas eu não posso esquecer também que o hipotálamo está bem relacionado com as emoções, ok? Não esqueçam disso, hipotálamo, mas a gente vai falar do hipotálamo um pouco mais à frente, ok? Eu vou falar na aula de endócrino. Aí eu quis mostrar aqui para vocês, né? Um corte, então, do cérebro, então, né? Do encéfalo, mostrando que a massa cinzenta é externa e a massa branca é interna, diferente da medula espinhal ou medula espinal, que a substância ou massa cinzenta é externa, é interna, desculpa, e a massa branca, olha que interessante, a substância branca é externa, ao contrário, então, cérebro e medula? Muito bem. A gente sabe que o cerebelo, vamos voltar onde que está o cerebelo? Aqui o cerebelo aqui, moçada. O cerebelo é muito, muito, muito importante. O cerebelo é o centro de coordenação do equilíbrio, da postura e harmonia dos movimentos. Vai lembrar de cerebelo do equilíbrio. Vai lembrar, então, de cerebelo de harmonia dos movimentos. Por exemplo, tem um exemplo clássico nas aulas de fisiologia, que eles utilizam, então, cobaias, ratinhos, que eles extirpam, tiram o cerebelo de ratinho. E eles percebem, então, que esse ratinho perde o equilíbrio. Esse experimento é muito comum, que eles fazem, então, dentro de uma gaiola, né? Que eles colocam uma pontezinha que liga, então, que de um lado fica o ratinho e de outro lado fica a ração e a água. Os ratinhos normais, né? Com o cerebelo, conseguem atravessar essa ponte feita de madeira, certo? E se alimentar e beber água. Os ratinhos, então, as cobaias que têm o cerebelo extirpado, eles morrem de fome, de inanição. Por quê? Porque o cerebelo deles é o responsável pelo equilíbrio e eles perdem o equilíbrio, ok? Bulbo. Lembra onde que estava o bulbo, né? Aqui o bulbo aqui, moçada. Tem que saber, ok? O bulbo, então, ele é relacionado, é o centro de controle dos movimentos respiratórios, vômito, salivação, deglutição e circulação. Tem que lembrar que a respiração é um movimento involuntário. Quem controla os movimentos respiratórios, inspiração e expiração, é o bulbo. E esse bulbo é ativado pela concentração de gás carbônico, que junto com a água do plasma sanguíneo forma o ácido carbônico. Então o sangue fica mais ácido e vai então fazer com que o bulbo então promova, então estimule, né, o diafragma a contrair, relaxar, fazendo a inspiração. Então, lembrar que respiração é movimento, então, que depende, controlado pelo bulbo. Muito bom. Aí eu coloquei aqui, né, que o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, cérebro, cerebelo e bulbo, e pela medula espinhal ou medula espinal. E que o sistema nervoso periférico, ele é formado, então, pelos nervos, né? Certo? Nervos cranianos e nervos raquidianos. Aí aqui, eu queria para que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Olha que interessante, então. O que é um nervo? Um nervo é um conjunto de neurônios.
Então, a gente tem um nervo aferente ou sensitivo. É aquele que vai receber, então, o estímulo para enviar para o sistema nervoso central. O nervo ou neurônio eferente ou efetuador, ele vai fazer o contrário. Ele vai levar a resposta do sistema nervoso central para músculos e glândulas. Então, o nervo aferente ou sensitivo traz, então, a mensagem, né? Certo? Do organismo ou do ambiente para o sistema nervoso central, e os nervos eferentes, ou os nervos efetuadores, ou os nervos motores, vão levar a resposta do sistema nervoso para músculos e glândulas, ok? A gente tem também nervo misto. A maior parte dos nossos nervos tem uma porção aferente e uma porção eferente. Muito bom. Agora, a gente tem outra divisão do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que a gente chama ele de SMA. O sistema nervoso autônomo tem como principal função controlar as atividades involuntárias do nosso organismo, chamadas de funções vegetativas. Olha que interessante isso aqui. Que são os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, a secreção do suor, a ejaculação, a contração da pupila, a contração da bexiga, a pressão arterial, ok? Então, são movimentos involuntários, que a gente chama, então, de funções vegetativas, que são controladas, então, por outra parte do sistema nervoso, que é o SMA, Sistema Nervoso Autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele está subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, ok? Bem, aí eu coloquei aqui que o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático têm ações antagônicas, ações contrárias, ou seja, enquanto um estimula, o outro inibe. E essas ações são antagônicas justamente para manter o equilíbrio interno do organismo, que a gente chama de homeostase, homeostasia, ou equilíbrio homeostático do organismo, que é o equilíbrio interno do organismo. Bem, a gente brinca que o simpático, que o sistema nervoso autônomo simpático, prepara o organismo para situações de perigo, né? Mas isso é só para a gente poder lembrar. Então, vai acelerar batimentos cardíacos, dilatar bronquíolos, dilatar a pupila para entrar mais luz, enxergar melhor, relaxar a bexiga e reduzir peristaltismo, movimento peristáltico. Não tem como, por exemplo, você está fugindo de um predador e está fazendo digestão. Olha que interessante, então. Diferente do que todo mundo pensa, o simpático não vai só acelerar, não. Ele também reduz, ó. Ó. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ter ação contrária ao do simpático. Vai retardar batimentos cardíacos. Lembra que quando acelera batimento cardíaco, a gente chama de taquicardia. Quando retarda batimento cardíaco, a gente chama de bradicardia. Ele contrai bronquíolos, ele contrai pupila, ele contrai bexiga e ele aumenta peristaltismo. Então, simpático e parasimpático, então, tem ações, então, o quê? Antagônicas, contrárias. O simpático, geralmente, ele é controlado pelas fibras, então, adrenérgicas. E o parasimpático, controlado pelas fibras colinérgicas. Olha que legal! Fibras adrenérgicas de adrenalina e fibras colinérgicas, ok? Para a gente terminando, então, a nossa aulinha, a gente vai falar de atorreflexo e arcorreflexo. O que é o atorreflexo, moçada? Tomando um pouquinho de água aqui. Ato reflexo é movimento involuntário, movimento de proteção, movimento que a gente não aprende, ele não é aprendido, né? A gente já nasce com ele. O ato reflexo é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso. Ocorre quando reagimos de maneira instantânea e involuntária a estímulos ambientais.
O exemplo mais clássico de ato reflexo, né, é o médico, então, testando o nosso reflexo patelar, que ele bate com o martelinho, então, na patela, certo? E a gente contrai a nossa perninha, ok? Tá tranquilo isso aqui? Reflexo geralmente está relacionado, então, com defesa, com proteção do organismo. O que eu tenho que lembrar? Ato reflexo é movimento rápido, movimento involuntário. A gente tem então o reflexo medular, certo? Geralmente, então, os reflexos medulares, né? O que vai acontecer? Um exemplo de reflexo medular é o reflexo patelar. O impulso é tão rápido que ele chega somente a nível de medula, mas a gente também tem o reflexo cerebral, né? Que aí o impulso nervoso vai chegar até o cérebro, que é o caso então de dilatar e contrair pupila. Tá tranquilo isso aí? Sim ou não? Aí eu mostrei aqui, né? Mostrando então um arco reflexo. Arco reflexo é o caminho percorrido pelo impulso nervoso durante o ato reflexo. Então eu vou ter então as fibras receptoras, né? A gente vai ter os nervos então aferentes, que é a via aferente ou sensitiva, vai levar então esse impulso nervoso para o sistema nervoso central, que pode ser ou o cérebro ou a medula espinhal, reflexo cerebral e reflexo medular, e esse sistema nervoso central, ou cérebro ou medula, envia uma resposta extremamente rápida, então, para os órgãos efetuadores através da via eferente, dos neurônios ou nervos eferentes ou motores, ok? Bem, um exemplo clássico, então, é mostrando, então, esse reflexo patelar aqui, né? Olha o martelinho aqui, mostrando, então, que a gente tem um neurônio sensorial, né? O neurônio sensitivo, o reflexo patelar é um reflexo medular, chega somente a nível de medula espinhal, que vai mandar, então, uma mensagem, né? Uma resposta para o neurônio eferente ou neurônio motor? Tá tranquilo? Olha só, um exemplo então de reflexo medular, que é o reflexo patelar. Ok? Então, moçada, a gente termina nossa aulinha por aqui. Um abraço para vocês.